reta final sobre... Ignora. Sobre a prova de bioquímica dos alimentos, nós temos aqui falando sobre aditivos. Esses aqui eu vou marcar dessa forma porque eu só vou mais pontuar as partes mais importantes sobre eles. Segundo a Anvisa, a definição de aditivos alimentares é todo e qualquer ingrediente adicionado intencionalmente aos alimentos, sem propósito de nutrir, com o objetivo de modificar uma característica física, química, biológica ou sensorial, durante a fabricação, processamento, preparação, tratamento, embalagem, acondicionamento, armazenagem, transporte e manipulação de um alimento. Todo e qualquer ingrediente adicionado sem propósito de nutrir. Pronto. Na legislação sobre o uso de aditivos, nós temos principalmente o decreto 55.871, que categoriza 11 tipos de aditivos, como conservantes, corantes, oxidantes, etc. Além disso, a Anvisa também estabelece os limites de uso para cada aditivo alimentar, em relação ao tipo de produto que ele será utilizado. O uso de aditivos é permitido no decreto. Neste mesmo decreto estão... tá copiado. E aí nós temos 2 artigos que foram disponibilizados no slide. E aqui tem mais um resumo principal sobre eles. No primeiro, que é sobre aspectos tecnológicos e impactos na saúde, nós temos mudanças nos hábitos alimentares. A industrialização, então, aumento do consumo de alimentos processados e ultraprocessados, e isso aumentou a ingestão de aditivos por aditivos alimentares. Associação ao crescimento de doenças crônicas, como obesidade, diabetes, hipertensão e alergias. E aí, no segundo tópico, nós temos o conceito de aditivos. São substâncias adicionadas intencionalmente para fins tecnológicos ou sensoriais. Não tem função nutricional, regulamentado pela Portaria 540/1997. Finalidade dos aditivos. Para que eles servem? Os aditivos eles servem para prolongar a vida útil, melhorar a aparência sensorial, facilitar o processamento industrial, e eles devem respeitar os limites pela ingestão diária aceitável. As principais classes de aditivos. Temos os conservantes, usados para inibir micro-organismos. Temos antioxidantes, que evitam rancidez e oxidação. Temos corantes, que adicionados para melhorar ou restaurar a cor de um produto. E eles podem trazer riscos, né? Como tartrazinas, que causam alergia, asma, hiperatividade, imunossupressão. Amarelo crepúsculo pode trazer vasculites, reações alérgicas, asma, anafilaxia, alergias, possíveis efeitos cancerígenos. Então, eles têm diversos efeitos, principalmente relacionados a asma e alergias. Temos os edulcorantes, que conferem sabor doce sem calorias elevadas, que eles podem causar resistência à insulina, aumento da gordura visceral, dislipidemia, efeito laxativo, distúrbios metabólicos, possível relação com tumores cerebrais e doenças neurodegenerativas, associação com câncer de bexiga em estudos antigos. E aí, falando sobre a relação de aditivos com o câncer. Exposição crônica a nitratos, nitritos e nitrosaminas, antioxidantes sintéticos e alguns corantes têm efeitos mutagênicos e carcinogênicos. O consumo frequente de embutidos e ultraprocessados aumenta o risco de câncer gástrico. E sobre a população. Estudos indicam que 78% das pessoas acreditam que aditivos aumentam os riscos de câncer. Mas a falta de informação gera subestimação dos riscos. Então, eles sabem que esses produtos eles causam câncer, eles causam risco de câncer. Mas eles também subestimam os riscos. Então, eu sei que isso pode me fazer mal,
mas eu não sei qual é o nível que isso pode me fazer mal. Então, eu comer aqui um miojinho não vai me fazer mal nenhum. Eu comer aqui uma mortadela enlatada, né, um embutido, uma salsicha, não vai me fazer tão mal assim. As pessoas, elas não têm noção, né, desses riscos. Na legislação e monitoramento, a Anvisa estabelece limites máximos e faz avaliação toxicológica nesses alimentos. As indústrias, elas devem seguir a legislação para rotular adequadamente e tem a necessidade de maior controle laboratorial e fiscalização. Conclusões sobre esse primeiro artigo. Os aditivos, eles são úteis e necessários tecnologicamente, mas o consumo excessivo pode causar danos cumulativos e gerar maior risco de doenças. A população precisa ser educada para escolhas alimentares mais críticas. E mais estudos e atualizações científicas são necessárias para garantir segurança alimentar. Um resumo desse artigo: alimentos ultraprocessados, maior ingestão de aditivos. Aditivos podem ser conservantes, corantes, antioxidantes ou edulcorantes. Os principais riscos: alergias, asma, transtornos de hiperatividade, toxicidade hepática ou renal, dislipidemias, potencial carcinogenicidade. Nitritos e nitratos, eles podem causar maior preocupação. E aditivos são só seguros dentro de limite da legislação. Então, é necessário educação alimentar e fiscalização para que as pessoas entendam os efeitos dos aditivos. E no segundo artigo, também fala sobre o conceito, fala da classificação, a legislação de controle, que tem limite máximo de uso, testes toxicológicos, rotulagem obrigatória, respeito à ingestão diária. E o artigo, ele reforça que muitos consumidores desconhecem esses limites e acabam ultrapassando pelo consumo frequente de ultraprocessados. Então, nós temos biscoito A, biscoito B. Os dois estão dentro dos limites de aditivos, mas os dois juntos, eles ultrapassam esses limites. Uma pessoa que não sabe desses limites vai comer os dois biscoitos no lanche da tarde e vai ultrapassar os limites de aditivos. Impactos para a saúde. O artigo destaca que diversos efeitos adversos relatados na literatura, como reações alérgicas, corantes, conservantes e sulfitos, efeitos metabólicos, risco de resistência à insulina, dislipidemias e doenças hepáticas gordurosas, formação de compostos perigosos. O artigo destaca a formação de nitrosaminas, principalmente em carnes processadas, como um dos maiores riscos relacionados ao câncer gástrico. Isso tem a ver com aditivos. Aditivos gerarem câncer por causa da quantidade que as pessoas vão consumir. O consumo de ultraprocessados, a ingestão de aditivos cresceu pelo aumento do consumo de refrigerantes, embutidos, produtos de panificação industrial, doces de snacks, temperos instantâneos. O principal problema não é um alimento isolado com aditivo, mas a somatória ao longo do dia. Então, você querer comer uma Coca-Cola com miojo e um chocolate cor-de-rosa, né, na sobremesa, assim, é pedir para ter impactos relacionados a aditivos, né? E por último, segurança, fiscalização e educação do consumidor. O artigo reforça a importância de fiscalizar a indústria, de ler os rótulos, de reduzir o consumo de produtos industrializados e o papel essencial na educação nutricional. E a conclusão do artigo: os aditivos têm funções tecnológicas importantes, mas trazem riscos quando consumidos em excesso. É essencial respeitar os limites legais, informar o consumidor, orientar escolhas mais naturais e menos ultraprocessados. Artigo, gente, aditivos é um assunto bem mais simples, por isso que a aula vai ser, assim, piscando. Da mesma forma que toxicantes também pretende ser.